Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Eu me chamo Guilherme e vai começar mais uma entrevista, né? E hoje, na parte da noite, quando esse vídeo está sendo gravado, né? Vamos dar continuidade à nossa sessão de entrevistar, né? Dar voz aos diferentes partidos de esquerda que existem no Brasil, para ver o que eles estão pensando sobre a atual conjuntura, né? A gente entrevistou aqui diversos partidos, desde o MRT, o POR, o PSTU, setores do PSOL, até o PT, PCdoB, PCB. E hoje, né, nós vamos entrevistar o PCO, né, para ver o que esse partido tem para o que esse partido pensa sobre a atual conjuntura. E o convidado meu, né, para representar a causa operária é o Henrique Araújo. Tudo bom, Henrique? Antes da gente começar, se Tudo apresente. bem. Olá, muito boa noite, ou boa tarde, bom dia para o pessoal que estiver assistindo aí, né? Agradecer o convite de vocês. E, bom, eu faço parte do Comitê Central do Partido da Causa Operária. Também sou da Secretaria de Agitação e Propaganda do partido. Trabalho no Diário Causa Operária. Sou colunista também da nossa imprensa e também participo de alguns programas da Causa Operária TV. Mas é isso, sou militante já há cerca aí de quase 15 anos Então tá no certo. PCO, né? Então tá certo, Henrique. A primeira pergunta que eu te faço é o seguinte: para mim, acho que está claro, né, da necessidade da derrubada do governo do Jair Bolsonaro. Porém, o que a gente percebe é que alguns setores da própria burguesia, que antes chegaram a declarar o apoio ao Bolsonaro nas eleições de 2018, hoje e agora, né, vê com um certo interesse, né, derrubar o Bolsonaro. A pergunta que em si eu te faço é o seguinte: como derrotar o bolsonarismo de maneira independente desses setores? Olha, a gente vê a coisa de uma maneira bastante prática, né? E, digamos assim, a gente tem uma visão bem, eu diria, até diferente de todos os outros partidos da esquerda em relação a isso, né? Bom, primeiro que, logicamente, que a questão do Bolsonaro é um problema central da situação política. Nós, inclusive, como partido, a gente chamou a palavra de ordem fora Bolsonaro já a partir do segundo turno das eleições, né? Porque nós avaliávamos naquele momento que a eleição ela estava sendo fraudada e que o candidato da esquerda não ganharia a eleição, né? Justamente pela análise que a gente fazia da situação e que, naquele momento ali, ao invés de chamar como o restante da esquerda, ou a maior parte aí da esquerda fez, chamar voto no Haddad e nutrir a confiança aí na população de que seria possível, né, ganhar a eleição depois de toda a fraude, da prisão do Lula, manipulação, etc., golpe, né, a gente decidiu, ao invés disso daí, né, não chamar voto no Haddad, né, por outras questões também, que eu acho que não cabem aqui nesse momento, né, nós não apoiamos candidatos que não representam a classe operária, né, mas fazer sim uma campanha contra o Bolsonaro já desde aquele momento. Então nós levantamos a palavra de ordem fora Bolsonaro a partir daí, né, do segundo turno das eleições, chamamos atos, né, e a situação política foi se desenvolvendo, né, naquele momento, até depois que o Bolsonaro já havia tomado posse, setores da esquerda falavam que não era a hora de chamar o fora Bolsonaro, porque como, por exemplo, me lembrando aqui, agora eu lembro do Guilherme Boulos, né, que chegou a declarar numa manifestação, num ato que não podíamos chamar fora Bolsonaro porque a gente não era o Aécio Neves, em referência ao fato de que o AF, em 2014, teria pedido a queda da Dilma, né?
como se fosse a mesma coisa, né? O próprio Fernando Haddad, no final das eleições, desejou boa sorte para o Bolsonaro, e esse tom foi a política em geral da esquerda, né, que a gente chama de esquerda pequeno-burguesa, durante um bom tempo. Quer dizer, não vamos derrubar o Bolsonaro porque não é hora, ou então porque não somos golpistas, ou então porque a população não está preparada, coisas desse tipo. Até mesmo, né, alguns levantavam, não, se derrubar o Bolsonaro vai vir o Mourão. Então tinha uma série de desculpas para isso daí. A situação evoluiu para o que a gente tem hoje, né? E que, na nossa opinião, entrando já no que você perguntou sobre a questão da independência, né? De uma política independente para derrubar o Bolsonaro, é uma pergunta que está colocada nesse momento mesmo. Eu acho importante porque talvez seja o problema-chave da situação política, né? O que mudou, né? Desde então, desde quando nós pela primeira vez levantamos o Fora Bolsonaro, mudou que a própria burguesia golpista, a direita golpista, setores da direita golpista, que a gente poderia dizer que são os setores mais importantes da burguesia, né, com ligações mais íntimas com o imperialismo, etc. e tal, né, decidiram ingressar aí numa campanha contra o Bolsonaro, que, na nossa opinião, né, tudo pode mudar, lógico, mas na nossa opinião não é uma campanha para derrubar o Bolsonaro, exatamente, porque eles avaliam que a queda do Bolsonaro, uma derrubada do Bolsonaro seria o próprio risco eleitoral, como é mais ou menos típico da burguesia, né? Eles, em geral, vão procurar estabelecer uma política de tipo eleitoral para desgastar o Bolsonaro, para procurar encontrar aí, né, uma via que passe por fora do Bolsonaro, uma via à direita que passe por fora do Bolsonaro. E por isso, na nossa opinião, setores da esquerda, né, se sentiram mais à vontade de levantar a palavra de ordem do fora Bolsonaro, coisa que eles não estavam fazendo até pelo menos meados aí de 2020, né? Bom, nós entendemos a coisa da seguinte maneira, né? Nós achamos que, em primeiro lugar, a palavra de ordem fora Bolsonaro, ela tem que estar, para a gente não ficar a reboque da direita, nós devemos chamar o fora Bolsonaro, mas colocar aí que nós não queremos nenhum dos golpistas, né? Devemos deixar isso bem claro, né? Tanto que nós nos colocamos frontalmente contra a participação do PSDB nas últimas manifestações, a gente foi contra a assinatura, a gente não assinou, né, o tal do super pedido de impeachment com a direita, esse tipo de coisa, né? Porque você se colocar aí nessa situação é colocar o povo a reboque da direita. Que polêmica que deu essa do super impeachment? Porque eu ouvi informações que o pessoal tinha assinado, aí depois eu ouvi umas informações através do Twitter ou no Facebook, nas redes sociais do Rui Costa, que o pessoal não assinou. Uhum. Então, o que aconteceu foi o seguinte, agora me foge se foi no final de 2020 ou se foi no início de 2021. Nós chegamos a assinar um pedido de impeachment que foi assinado por todas as organizações de esquerda, né? Porque embora o impeachment não seja a gente acha que não pode, que a questão do Bolsonaro não possa ser levada no que diz respeito ao impeachment, né? Simplesmente, não é um problema de impeachment ou não, de despejar aí todas as ilusões no Congresso Nacional. Bom, finalmente é uma forma, né? É uma maneira de você pressionar, de você fazer propaganda política contra o Bolsonaro, né? E por conta de que se tratava de um pedido de impeachment da esquerda, ou seja, a esquerda se unificou numa frente para assinar um pedido de impeachment. Nós decidimos assinar também, embora esse nunca tenha sido, o problema do impeachment nunca foi nosso principal objetivo, digamos assim, né? Mas aí o que aconteceu? Agora, recentemente, nesse chamado super pedido, houve uma articulação para fazer um novo pedido
né, colocando esses grupos da esquerda, organizações populares e tal, que tinham assinado aquele anterior, junto com outros elementos da política da direita, como, por exemplo, Alexandre Frota, Kim Kataguiri, Joyce Hasselman e etc. E aí, o que eles fizeram? Eles simplesmente foram lá e a nossa assinatura apareceu, né? Mas nós nunca concordamos, nunca assinamos isso aí. Inclusive, a gente foi, como a gente havia assinado o anterior, a gente foi convidado para uma reunião em que nós deixamos claro que com aqueles elementos lá nós não iríamos assinar. Mas aí, eu não sei por que razão, né, exata, eles colocaram lá o nosso nome e nós tivemos que pedir publicamente para que tirassem o nome, que nós não vamos, né, assinar pedido de impeachment com Alexandre Frota, né, Joyce Hasselman, que são cidadãos aí que diferença com o Bolsonaro não tem praticamente nenhuma, né? Bom, aí voltando também um pouco da pergunta anterior, para não me enrolar tanto, para não demorar tanto, nós achamos o seguinte: tem que pedir fora Bolsonaro, tem que pedir fora todos os golpistas, né? Porque nós precisamos sempre deixar claro que é preciso derrubar todo o regime golpista, né? E nós achamos o seguinte, que de um ponto de vista tático, de mobilização da população, né, nós defendemos a candidatura do Lula, né? Por que isso daí? Justamente porque a candidatura do Lula, ela é uma candidatura que vai contra os interesses da direita, de toda a direita, né? A direita está se esforçando, inclusive, para que o Lula não seja candidato. Por quê? Eles não querem, eles sabem que o Lula, se ele disputar uma eleição numa situação normal, ele vai ganhar a eleição, porque ele, sem fraude, sem prisão, ele vai ganhar a eleição, porque ele é o candidato mais popular, né? Mas eles não querem a volta do PT. Por mais reformista, conciliador, etc. e tal que seja o PT, eles não querem a volta do PT. Eles já derrubaram o PT, né? E eles querem agora, né, digamos assim, estabilizar a política golpista de ataques brutais contra os direitos da população. O PT, por mais que seja conciliador, reformista, etc. e tal, é um impedimento para isso daí, né? Queira, inclusive, o PT, não queira o PT. É uma coisa, inclusive, que, na nossa opinião, passa um pouco a margem da própria vontade do Lula, que a gente sabe, é um político conciliador, com certeza. Mas ele, com a base social dele, com a representação que ele tem à esquerda, é um obstáculo para que a burguesia possa colocar em prática todos os ataques que eles querem colocar desde o golpe. Então, para a gente, trata-se de colocar fora Bolsonaro, fora todos os golpistas, né? Defender a candidatura do Lula, por quê? Porque ela é capaz de mobilizar, né, de um ponto de vista, inclusive eleitoral, ela é capaz de mobilizar a população, que apoia o Lula. Nós não podemos fingir que isso não acontece, né? Agora, por exemplo, nós vamos apoiar o Lula incondicionalmente, né, como uma maneira de mobilizar, mas nós não vamos entrar também em nenhuma aliança, coligação eleitoral, porque isso não é também nosso interesse, né? Conseguir um cargo num governo do PT, que é um governo, que é um partido pequeno burguês, etc. e tal. Isso a gente não tem nenhum interesse nisso. A gente tem interesse na mobilização da população e a gente acha que defender a candidatura do Lula é um instrumento para mobilizar. E tem outros instrumentos também, né? Por exemplo, a gente acha que essas mobilizações de agora, elas deveriam dar lugar a uma discussão de uma greve geral, a discussão também do problema da Assembleia Constituinte, né? Tudo isso faz parte de um programa que, se você levantar, você não vai colocar os trabalhadores a reboque dessa direita. O que, nesse momento aqui, é o oposto do que está sendo feito pela maior parte dos partidos de esquerda, pelo PSOL, pelo PCdoB, que é o quê? É defender a frente ampla, ou seja, defender a aliança com a direita e ficar a reboque dessa direita. Então, eu acho que estão colocadas bem claramente essas duas políticas, nesse caso, da esquerda. E você tem, por outro lado, o PT, que, embora queira levar adiante essa política, né, essa mesma política de conciliação, de frente ampla, tem dificuldades porque o PT, a burguesia, impõe uma série de restrições por conta do golpe. Mas, assim, acho que
respondendo sua pergunta, sua primeira pergunta, né, acho que seria mais ou menos isso. Perfeito, Henrique. Agora, entrar numa polêmica, coisa que eu faço com todos os partidos aí da esquerda, né? Mas uma pergunta bem provocativa. Assim, eu ando acompanhando, né, a movimentação do Lula para as eleições de 2022. O que eu estou vendo, né, é a repetição do velho Lula tentando se coligar com setores da burguesia, com setores da direita, né? A gente sabe que o PCO defende que o Lula, né, com uma questão tática para poder mobilizar. Assim, como que a gente vai organizar os trabalhadores através de uma candidatura que fecha coligações com o setor, que já está pensando em fechar coligações com setores da direita? Então, aí é que está a questão, né? Nós devemos, um partido marxista, trotskista, né? Ele deve chamar o apoio a esse tipo de candidatura ou políticos reformistas, mas com uma política independente, uma política própria, né? O nosso apoio ao Lula é incondicional na medida em que nós defendemos o direito dele ser candidato e achamos que a candidatura dele é capaz de mobilizar a população. Mas nós vamos ter o nosso próprio programa. Se o Lula falar que vai privatizar, nós vamos falar que não tem que privatizar. E vamos, não mais do que isso, nós vamos fazer uma campanha contra a privatização. Se o Lula falar que tem que fazer aliança com a direita, nós vamos falar que não tem que ter aliança com a direita, que tem que ser um governo, né, que tenha a representação dos trabalhadores, e assim por diante, que é a política que os marxistas ensinaram aí, né, o movimento operário, na experiência do movimento operário por muitos anos. Então, esse é o problema. A mobilização dos trabalhadores, ela vai se dar, né, a partir disso daí, a partir desse instrumento. Porque o que acontece, né? Não existe mobilização do trabalhador de maneira abstrata, né? Você tem que partir da realidade, né? O Lula, ele é uma realidade. A ilusão que a população, que os trabalhadores têm no Lula, inclusive, que o Lula seria assim uma pessoa capaz de derrotar o golpe, né? É uma realidade também, né? A gente sabe que o Lula é reformista, mas os trabalhadores não. Os trabalhadores acham que, bom, o que a gente tem para hoje é votar no Lula para ver se a gente muda a nossa situação aqui. Então, nós devemos mobilizar a população, né, com uma política independente, mas nós devemos levar em consideração a realidade. Se a gente se colocar contra, se a gente bater de frente com essas ilusões da população, nós não vamos conseguir convencer ninguém, né? Eu acho que a experiência de partidos de esquerda aí que ficaram a favor do golpe, por exemplo, a gente deveria ter tirado a conclusão definitiva sobre esse problema. Porque com muitos grupos internos do PSOL se colocaram abertamente totalmente no movimento, com a política, né, com a ideia de que o PT era reformista, era conciliador, etc. e tal. Agora, dessa maneira, o que aconteceu? Eles bateram de frente com a mobilização e se colocaram objetivamente do lado da direita golpista, e isso daí eu não vejo, por exemplo, que isso daí tenha contribuído para o PSTU ter mobilizado os trabalhadores de nenhuma maneira, pelo contrário, eles, inclusive, o PSTU se dilacerou com essa política desastrosa, né? Então, é mais ou menos isso, nós precisamos partir, né, com uma política própria, partir, né, da realidade. Bom, o trabalhador tem ilusão no Lula, então vamos intervir aí. É como, por exemplo, né, guardados aí, a comparação não é exata, mas você tem um sindicato, esse sindicato pode ter uma direção hiperpelega, né? Mas você, a não ser numa situação muito extrema, e eu até tenho dificuldade de imaginar qual seria essa situação, você vai chamar os trabalhadores a se mobilizar por dentro do sindicato. Por dentro, assim, né?
você não vai chamar um outro sindicato, você vai constituir uma oposição, você vai procurar mobilizar os trabalhadores com uma política própria, etc. e tal, mas você vai, a partir daquele sindicato, ele vai ser o instrumento de mobilização. Né? Por quê? Porque aquele sindicato é o que o trabalhador reconhece como sendo um instrumento dele de luta, por todos os problemas que tem na direção daquele sindicato, etc. e tal. Guardadas as proporções, a comparação não é muito exata, mas eu acho que acontece a mesma coisa de um ponto de vista da política nacional. Né? Você tem que partir da onde o trabalhador está. Quer dizer, os setores mais avançados dos trabalhadores têm ilusão ainda. Né? Um setor está rompendo com isso, é óbvio que está, com certeza, mas a maior parte ainda acha que o Lula é o cara que é capaz de acabar com esse regime golpista. Então, nós temos que partir daí e falar, olha, companheiros, tá certo, vamos lá, nós não somos contra vocês, mas nós devemos levantar essa palavra de ordem. Nós não podemos aceitar a conciliação com a direita, etc e tal. E eu acho que a coisa passa por aí. Então, 2022, o PCO não lança candidatura própria. Uma pergunta mais objetiva agora. Olha, a gente vai defender a candidatura do Lula até o fim, como a gente fez em 2018. Né? Se eventualmente, né, aí vai depender muito do jogo, da situação, né, que for dada. O Lula não for candidato, pode ser que a gente lance candidato próprio, porque nós não vamos apoiar nenhum outro candidato do PT. Nenhum outro. Né? Bom, sei lá, porque também não está colocado que o PT lançaria um candidato da classe operária, né, a não ser o Lula. Então, nós não apoiaríamos nenhum outro candidato do PT. Para governo, etc e tal, nós vamos lançar candidato próprio. Agora, para presidente, seria isso. Em 2018, quando o PT desistiu do Lula e colocou o Haddad, nós não lançamos candidato, por quê? Porque nós defendíamos que o PT deveria, né, e que a esquerda em geral deveria ter enfrentado o regime político e insistido na candidatura do Lula, como uma maneira, inclusive, bom, digamos assim, a política ela não é só institucional, né? Bom, eles deram um golpe no Lula, certo? Na nossa opinião, o certo era ter enfrentado esse golpe, chamado o povo a se mobilizar, defender o direito do Lula, se candidatar e insistido na candidatura do Lula. Então, nós decidimos não lançar candidato para deixar bem clara qual que era a nossa política em relação ao Lula. Então, em 2022, se acontecer algo parecido, aí o partido vai ter que definir, vai ter que decidir, né? O que fazer? Nós vamos... Bom, já que o Lula desistiu, se acontecer, né, uma suposição, já que o Lula desistiu, vamos lançar um candidato próprio? Não sei, aí vai depender. Mas se as coisas caminharem como estão agora, digamos assim, Lula candidato contra Bolsonaro, uma terceira via, etc e tal, nós vamos defender para presidente, nós vamos chamar voto no Lula, mas não vamos entrar em coligação eleitoral, nada disso. Vamos chamar o voto no Lula, chamar os trabalhadores a se mobilizar pela candidatura do Lula. É isso que nós vamos fazer, com uma política própria. Tudo bem. Henrique, você falou da questão do impeachment não ser um problema, né? Você até citou aqui, né? Ah, você vai tirar o Bolsonaro, mas vai manter o Mourão. É sobre isso que eu quero conversar contigo, né? A gente sabe que o governo Bolsonaro é formado né, por uma base militar muito forte, né? A gente tem um caso mais emblemático é o Pazuello, que foi ministro da Saúde, e a gente pode citar outros, o general Heleno, que tem uma influência muito grande no governo. Aí eu te pergunto, você não acha realmente problemático, né, se tirar o Bolsonaro e manter o Mourão? A gente não devia ter uma política para poder tirar ambos? Pois é, Guilherme, eu acho o seguinte, é problemático, com certeza, né? Eu acho que a política para tirar ambos é a política do fora Bolsonaro e todos os golpistas, né? Agora eu acho o seguinte também, né? Isso daí, essa questão do Mourão é complexa. Eu não acho que, por exemplo, a burguesia, se ela decidir, né, com o avanço da situação política, se ela decidir derrubar o Bolsonaro, não necessariamente ela vai colocar o Mourão, né? Vai depender digamos assim, da leitura que ela faça da situação, né? Eu acho assim, se entrar o Mourão é ruim, se entrar, sei lá, o Lira é ruim, qualquer direitista que entrar é ruim, porque
é a continuidade do golpe. Agora, também, ao mesmo tempo, né, é por isso que nós defendemos, fora Bolsonaro, todos os golpistas, né, nenhuma aliança com a direita, também nenhuma ilusão de que o Congresso vai aprovar o impeachment, assim, e tá tudo bem, né? Se o Congresso aprovar o impeachment, tá resolvido, vai só trocar lá um pelo outro, e por isso nós defendemos a candidatura do Lula também. Mas eu acho, ao mesmo tempo, que nós não podemos ficar fazendo, assim, os nossos cálculos, assim, eles são um pouco limitados nesse sentido. Eu acho assim, se o povo efetivamente derrubar o Bolsonaro, através de uma mobilização popular, mesmo sem entrar o Mourão, né? Aí veja bem, né? Se for através de uma mobilização popular, aí que está o segredo do que você perguntou, né? Falou do impeachment. O impeachment eu acho que é ruim, um dos motivos é esse, né? Você vai lá, confia no Congresso, aí o Congresso faz uma manobra e coloca outro Bolsonaro no lugar do Bolsonaro, né? Agora, se for através de uma mobilização popular real, que vai colocar em crise o regime político, mesmo se eventualmente a burguesia tente colocar o Mourão, bom, a crise, né, que vai se estabelecer, talvez nada garante que o Mourão vai conseguir se sustentar lá, né? Então daí a importância também de uma mobilização. Eu acho que a maior arma que o povo tem é a mobilização, porque aí você, bom, derrubou o Bolsonaro, e agora? E agora vamos para as cabeças, né? Vamos continuar a mobilização. Ah, colocaram o Mourão? Não, nós também não queremos o Mourão. O povo está mobilizado aqui, não queremos, sei lá, novas eleições, sei lá o quê. Mas eu acho que, ao mesmo tempo que eu entendo, né, digamos assim, a preocupação, né, de entrar o Mourão no lugar, mas eu acho que se nós tivermos uma política de mobilização, não acho que a gente tem que ter, a gente não pode, porque eu vi, né, que no início da campanha Fora Bolsonaro, voltando um pouco no começo da entrevista, né, que eu falei que a gente foi o primeiro que chamou, muita gente falava, não pode falar Fora Bolsonaro que vai entrar o Mourão, mas se fosse assim também, a gente nunca poderia chamar fora ninguém, né, porque corre o risco de acontecer algo ruim, né, então, assim, a política é essa, fora Bolsonaro, e aí nós temos que fazer a coisa ir avançando, né? Eu penso assim, tudo bem, o Mourão é ruim, é preciso mesmo ter uma política que evite a burguesia de colocar alguém pior ou igual ao Bolsonaro no lugar, mas acho que a principal arma não é nenhuma mágica, assim, nenhuma palavra de ordem mágica. É a mobilização e tudo mais, né? Beleza. A respeito da questão das vacinas, como que você enxerga essa problemática? Em geral, você diz? Não, qual é o programa que vocês defendem para as vacinas? Sim. Primeira coisa é quebrar as patentes, né? Acho que isso é importantíssimo. O problema das patentes é um crime contra a humanidade, né? Você tem uma pandemia aí que só no Brasil já matou mais de 500 mil de pessoas e você tem um bando de safado aí da indústria farmacêutica ganhando muito dinheiro com isso. Então, acho que a primeira coisa é a quebra das patentes, coisa que a burguesia, né, não quer de jeito nenhum. Aí eu vejo também a questão, bom, a quebra das patentes seria uma maneira de fazer a vacinação em massa, né, que, digamos assim, do ponto de vista mais prático, né, mais da saúde, assim, da política de saúde pública, é o que deve ser feito, precisa vacinar logo a população, né, logo, rápido, sem burocracia, né. Tem mais uma questão também sobre a vacina, que eu vejo, sobre a questão da obrigatoriedade, né. Nós somos totalmente contra a obrigatoriedade. A gente acha que é o seguinte, o Estado não pode obrigar o cidadão, né, a fazer uma coisa que pode prejudicar ele. Tudo bem, né? Por exemplo, eu tomei vacina, agora o outro cidadão, por ignorância ou não, pode ter o direito de achar que aquilo vai prejudicar ele e o Estado não tem que ter esse poder todo de obrigar a pessoa a tomar vacina. Né? Então, nesse ponto também a gente tinha essa política, e hoje em dia, que a vacinação está mais ou menos avançada já, né? Tá devagar, mas já está, a gente pode dizer que no Brasil ela já está num estágio avançado, mostrou-se também que essa discussão sobre a obrigatoriedade ou não
foi uma discussão totalmente inútil e só serviu para a esquerda corroborar mais poder para o Estado, né? Porque sim, a maior parte da população está tomando vacina, né? É uma discussão, na verdade, foi plantada aí só para você poder criar mecanismos para o Estado reprimir o povo, né? Reprimir, ou então eles aprovaram aquela lei que o patrão pode demitir o cara se ele não tomou vacina, né? Quer dizer, só serviu para isso, porque na prática não era uma discussão inútil. O povo está tomando vacina, normal, não precisa obrigar ninguém, né? Então a gente acha que a política em relação a isso seria convencer a população de que ela, se há mesmo, né, uma, uma resistência da população em tomar a vacina, coisa que a gente viu na prática agora que não tinha, né? O povo está tomando vacina, deveria ter uma política de convencimento, não de repressão, né? E por fim também, acho que tem uma coisa importante na vacina que é a propaganda de João Dória, né? Isso daí aí já é outro, acho que já seria tema para outro tópico, né? Mas com certeza o João Dória ele está se apresentando como o grande salvador aí da pandemia, o João vacinador, etc e tal, e isso vai ser usado para fazer campanha eleitoral para ele, né? E bom, acho que é isso. Mas assim, ao mesmo tempo é tudo uma mentira, né? Porque ele não quebrou patente. A vacina que ele fez é a menos eficaz que tem, né? Coronavac. Bom, a lentidão na vacinação de São Paulo é mais ou menos a mesma que nos outros estados. É pura propaganda mesmo, né? Como o PSDB tem apoio da Globo, tem apoio do Estadão, da Folha, ele aparece como o grande salvador da pátria, coisa que ele não é. Né? Sim, mas uma coisa que me chama a atenção dessa questão da obrigatoriedade, né? Você falou pelo direito da pessoa escolher tomar vacina ou não. Eu concordo contigo, de um lado, que é verdade que a população está tomando vacina. Mas do outro lado, né, a gente sabe que, né, tem uma problemática de que a vacina é um ato, né, digamos assim, coletivo. Você precisa de tantas por cento das pessoas vacinadas para poder achatar a curva e diminuir a transmissão do vírus até chegar, né, ao fim da pandemia. Como que você enxerga isso? Porque senão pode acontecer, por exemplo, de um lado, né, Henrique, como está acontecendo no próprio Estados Unidos, né, que tem uma variante nova, né, variante Delta, e que, né, pode jogar todo o trabalho de vacinação no lixo por causa dessa variante. Como lidar com essa situação? Olha, eu acho o seguinte, bom, primeiro, a primeira coisa antes de a gente pensar em reprimir, coisa que o Estado não faz, né, é convencer o pessoal, como eu falei. A segunda coisa é o seguinte, numa situação extrema, talvez pudesse, né, ser considerado. Bom, como você falou, né, é uma situação que vai colocar aí o restante da população em risco, né? Pode se discutir, depois de uma política de convencimento, etc e tal, você discute. Bom, agora partir para tornar obrigatória a vacina. Né? Agora, o problema é o seguinte, na minha opinião, não está, como eu falei, não está colocado isso daí, porque para que houvesse isso daí, uma parte considerável da população deveria estar se recusando a tomar a vacina, né? E não está. Então, assim, tudo bem, tem um cara ou outro aí que pode não querer tomar, mas é muito pouca gente, não vai afetar do ponto de vista coletivo, né? No problema do achatamento da curva, etc e tal. Então, eu acho desnecessário você ir lá e falar, bom, eu assino aqui uma lei que obriga o cidadão a tomar vacina, que permite que o cara seja demitido e tal. E não está efetivamente, não está colocado que o cara aqui, outra colar, que por algum motivo não vai tomar vacina e tal, ele vai colocar em risco todo o coletivo, né, da sociedade e tal. Não vejo que está sendo colocado assim. Tudo bem, numa situação extrema, depois de um trabalho de convencimento e tal, a gente pode, eventualmente, né, pensar nessa questão da vacinação. Tem fila, o povo quer se vacinar, ninguém está muito preocupado com
com isso, né? Eu vejo a situação assim, né? Então, assim, tudo bem. Se fosse uma situação extrema, poderíamos pensar na obrigatoriedade, mas não é o caso, acho que seja o caso. Por exemplo, nos Estados Unidos, onde tem uma taxa considerável de pessoas que não querem se vacinar, vocês seriam a favor da vacina obrigatória? Então, aí eu não saberia te responder, porque eu não sei os dados de lá, né? Para te dar uma certeza. Eu, assim, até onde eu sabia, né, eu até me surpreendi um pouco. Para mim, que nos Estados Unidos não havia tanta gente assim não querendo se vacinar. Há mais do que no Brasil, né? Porque esse negócio do negacionismo e tal, como é tudo coisa importada de lá, né? Então, deve ter bem mais do que aqui, com certeza. Mas, pelo que eu vi, o governo norte-americano, inclusive, como é um país rico, né? Eles estavam dando dinheiro para quem se vacinasse, o cara participava de um sorteio na loteria, uns negócios assim. Quer dizer, eles mesmos que são assim, o pessoal, os Estados Unidos é aquela coisa. Bom, se bem que lá na terra deles eles querem se passar de democráticos, né? Mas eles mesmos, pela informação que eu tenho, aí eu realmente não sei os detalhes, mas pela informação que eu tenho, a política que eles estão levando lá é essa política de incentivo, né, de convencimento. Também não é de obrigatoriedade. Mas eu não saberia dizer, porque eu não vi essa questão desses dados lá para saber de fato, bom, está comprometendo ou não está, né, o pessoal que não quer tomar vacina. Eu não saberia dizer se nesse caso específico a gente seria a favor. A princípio, eu acho que não. Sim. Ô, Henrique, agora uma questão mais em relação ao partido, né? A gente sabe que, né, é de costume das organizações trotskistas terem uma internacional, né? É, e eu vejo que que o PCO não possui uma organização internacional. O que que acontece? Ah, isso é simples, né? Nós fazíamos parte da, da CRQI, né? Chegou a fazer parte até por volta aí de 2000, agora me foge um pouco as datas, né? Vocês me perdoem, mas acho que por volta de 2006, alguma coisa assim, que é o Comitê pela Refundação da Quarta Internacional, que tem aí o seu maior partido, o PO da Argentina, né? Nós fizemos parte por muitos anos, né, dessa organização internacional, mas por uma série de divergências, nós acabamos saindo dessa organização, né? Eu digo isso, né, só para mostrar que nós não temos nada contra fazer parte de nenhuma organização internacional, né? Trata disso. Mas as divergências foram por questões políticas no Brasil, né? Por exemplo, complicado porque o PO foi defensor, por exemplo, da entrada na Conlutas, quando o PSTU lançou a ideia de romper com a CUT, coisa que a gente foi e é contra até hoje. E isso daí foi meio que por esse tipo de divergência, a gente decidiu não participar mais. Agora, ao mesmo tempo, né, nós pensamos o seguinte: a questão da organização internacional, ela não pode ser nada artificial, né? O internacionalismo, ele é, antes de tudo, um problema de você ter uma política correta para, né, a situação no seu país e no restante dos países, né? O internacionalismo ele não é uma coisa, uma mera junção de grupos internacionais, né? Então, a gente entende, diferente do restante dos grupos que se dizem trotskistas, a gente entende a coisa assim, né? Todos esses grupos internacionais dos ditos trotskistas, eles são grupos que, no final das contas, não têm praticamente nenhuma relevância política, automaticamente em todos os países, né? Por exemplo, a LIT do PSTU defendeu o golpe no Brasil, defende o golpe na Venezuela, defendeu o golpe
no Equador, defende o golpe na Ucrânia, defende o golpe no Egito, é contra Cuba, quer dizer, que internacionalismo é esse? Só se for internacionalismo imperialista. Né? Então, assim, para a gente, por exemplo, vale a pena ter uma organização internacional se realmente tiver uma afinidade política, se for uma discussão que está fundamentada, etc. e tal, né? Determinadas situações práticas, etc. Mas não temos nada contra isso daí. Eu não sei se eu me perdi um pouco na sua pergunta, mas acho que era isso, né? Por que a gente não faz parte de nenhuma? A gente já fez, não faz mais, e a gente acha o seguinte, que mais importante do que ter uma organização para você simplesmente falar, nós temos a Organização Internacional dos Trabalhadores Intergalácticos, etc. e tal, é você ter uma política correta, capaz de mobilizar, né, a população do seu país, né, porque você está atuando aqui, mas também, né, que isso sirva para os outros países e que também a situação dos outros países sirva para você mobilizar, né, para você entender o que está acontecendo na política do seu próprio país. Então, para a gente, o internacionalismo é isso, né, antes de qualquer coisa. Mas, quem sabe, a gente tem, assim, digamos assim, a gente espera, né, a gente trabalha para que, num período curto de tempo, apareçam organizações em outros países com as quais a gente possa se relacionar. Entendi. Outra questão que eu queria, já que você falou da questão citou o Dória, né? Como que você vê essa disputa Dória e Bolsonaro? Olha, eu acho que essa disputa aí é uma, um negócio muito interessante, né? Porque, bom, Dória, quem está em São Paulo sabe que o bicho é pior do que o Bolsonaro, porque, vamos falar a verdade, né? O Dória está privatizando o estado de São Paulo inteiro, o que restou do estado de São Paulo. Até o Pacaembu, ele privatizou e então demoliram lá o tobogã do Pacaembu. Está querendo privatizar o Ibirapuera. Já nem sei se já privatizou não, ou vai privatizar. Ele, sem contar que as políticas dele, né, fascistas, né, de dar ração de cachorro para criança, de derrubar prédio com gente dentro, de reprimir o povo, um negócio muito louco. Né? Nesse sentido, o Bolsonaro ele queria fazer tudo isso daí, mas ele não consegue. Né? Então, não porque o Bolsonaro seja melhor assim individualmente, mas pelas próprias condições do Dória, o Dória é pior do que o Bolsonaro nesse sentido. E o Dória, né, nós não podemos esquecer que ele se elegeu como Bolsodória. Então ele se elegeu falando as mesmas atrocidades que o Bolsonaro fala né? Contra os petistas, contra os comunistas, os vermelhos, defendendo a repressão, a polícia, blá, blá, blá. Quer dizer, qual que é o problema da briga dos dois? O problema da briga dos dois é o seguinte, o Dória é do PSDB, ele é governador do estado de São Paulo, e ele é um político de confiança da burguesia golpista. Né? O Bolsonaro, ele é um político de extrema-direita que acaba que, embora tenha apoio da burguesia, ou de setores da burguesia, ele é um elemento, digamos assim, mais à margem, né, dos setores mais importantes da burguesia. Isso daí faz com que ele seja uma pessoa que a burguesia tenha muita dificuldade de controlar. Né? E por ser também uma pessoa de extrema direita, ter uma base de extrema direita, fascista, etc e tal, isso daí também faz com que isso daí também é um fator de dificuldade para a burguesia, né? Porque a burguesia gosta daquele cara almofadinha, típico, político burguês típico, que é o Dória. O cara vai lá, faz um discurso bonitinho, tal, e crau no povo, né? O Bolsonaro não, ele fala aqueles absurdos, mobiliza, né? E a burguesia fica meio que, digamos assim, ela tem medo de que isso daí se volte contra ela, porque se você tem aí um político tão cachorro louco quanto o Bolsonaro, e a gente está vendo que está acontecendo isso mesmo, né?
a população, setores da população vão começar a se mobilizar também, né? Porque começa a polarizar a situação. Então, o Bolsonaro vai lá e fala que tem que matar todo mundo. Bom, aí o cara olha e fala, tem que matar todo mundo na Rocinha. Bom, o morador da Rocinha vai olhar, eu vou matar o caramba. Eu que vou te matar. E a situação política começa a polarizar, né? Esse é um problema importante da extrema-direita, não só no Brasil, mas no mundo todo. E por isso que a burguesia está se esforçando aí para tentar tirar o Bolsonaro, embora ela tenha, do ponto de vista assim, ela não tem nenhum problema moral com o Bolsonaro, é um problema bem prático, que é tirar o Bolsonaro para colocar o Dória. O Dória vai fazer as mesmas coisas que o Bolsonaro fez e quer fazer, até pior, porque o Dória vai ter mais condições, né? Tem mais, digamos assim, mais apoio na estrutura da burguesia para fazer esses absurdos todos. Acho que a diferença, acho que a disputa é essa. O Dória colocou na cabeça que ele tem condições de ser o próximo presidente da República. O Bolsonaro é odiado aí pelo povo e a burguesia sente que não consegue controlar ele e, né, vai tentar colocar uma pessoa da sua confiança lá. Se eles não conseguirem, eles vão apoiar o Bolsonaro de novo, muito provavelmente, né? Como eles já apoiaram antes. Porque o negócio, como eu falei no começo, o negócio é assim, esquerda de jeito nenhum. O negócio é, vamos, não, a burguesia não quer volta do PT, volta da esquerda de jeito nenhum. Então, se eles não conseguiram o Dória, se eles não conseguirem, sei lá, o outro da terceira via e tal, eles vão apoiar o Bolsonaro de novo, provavelmente. Sim, outra coisa que eu queria te perguntar, você falou, né, que a burguesia tem medo, né, dessas manifestações populares. A gente viu, né, a entrada do PSDB nos atos, né? Aí eu te pergunto, mas não com uma polêmica, mas com um caráter de dúvida. Na sua opinião, por que o PSDB participou dos atos? Olha, eu acho que ele participou justamente por conta disso daí, da campanha eleitoral para o Dória. Porque, perdão, porque se a gente for olhar, apesar da campanha ter, né, a favor do PSDB participar tenha sido nacional, mas efetivamente eles só participaram em São Paulo. Pelo menos assim, né, que teve destaque e tudo. Assim, a gente como PCO, nós participamos dos atos na maior parte pelo menos das capitais do país. E nenhum outro lugar, a não ser São Paulo, tem registro da participação do PSDB, né? Bom, São Paulo, Dória, governador de São Paulo, provavelmente propaganda eleitoral para o Dória. Acho que é por isso que eles participaram. E aí, o participar do ato, meio que assim, dá uma credencial para o Bolsodória de que ele não é o Bolsodória, de que ele é oposição ao Bolsonaro. Então ele fala, não, olha só, meu partido, o PSDB, esteve no ato e tal, nós estamos aí, né? Olha como nós temos, inclusive, estamos juntos com o povo e tal. Eu acho que é essa manobra eleitoral mesmo, nada mais do que isso, não. Entendi. E hoje você vê a esquerda preparada para responder os desafios que estão acontecendo no Brasil e no mundo? Olha, eu vejo o seguinte, eu vejo que a população, de modo geral, né, ela, acho que, falando no Brasil principalmente, mas acho que, acho que serve para o mundo todo, né? Acho que a população, ela tem uma tendência a se mobilizar e a enfrentar os problemas. Agora, eu acho que a esquerda, né, a esquerda burguesa e a esquerda pequeno-burguesa, ela está cada vez mais adaptada ao regime político no mundo todo. Isso é um problema, né? Isso é, assim, a certeza da derrota, né? Porque o que acontece? Nós temos uma situação no mundo de uma crise gigantesca, né? E crise significa que o povo, de modo geral, as grandes massas, elas começam a romper com o regime político, com as instituições, etc e tal. Então você precisaria ter uma organizações de esquerda que apontasse o problema, né, justamente de romper com as instituições, com o regime político, ou seja, né, uma esquerda revolucionária. No entanto, né, a maior parte da esquerda
ela está cada vez mais adaptada ao regime político, porque isso, bom, eu acho que tem várias explicações, né? A ilusão da democracia, eu acho que é um problema muito sério que a esquerda tem. A ilusão da democracia burguesa, um negócio impressionante. Na democracia, no sentido das instituições, né? Porque a esquerda, vira e mexe, ela é contra os direitos democráticos do povo, mas do ponto de vista institucional, a esquerda está muito adaptada ao regime político burguês, imperialista, né? Em todos os países. Isso é um problema. Temos o problema, acho que mais recente, da política identitária, que também é outro fator de integração da esquerda à burguesia, né? A política identitária é um problema sério, né? O imperialismo nitidamente está incentivando essa política como uma política para procurar separar as classes médias, né? Que bem ou mal, as classes médias de esquerda, né? São de esquerda da classe operária, né? Para, digamos assim, uma política para, como tudo que o imperialismo procura fazer, para impedir, no final das contas, né, no frigir dos ovos, impedir o desenvolvimento de um partido operário de verdade. Né? Então, eles estão incentivando essa política identitária, outra maneira que a esquerda está se adaptando ao regime, se adaptando à burguesia. Né? Agora, não é por isso que, por exemplo, eu acho que nós temos uma situação desfavorável. Pelo contrário, eu acho que o povo, né, a situação política, ela está evoluindo de uma maneira em que a situação está polarizando e há uma tendência mesmo, quem sabe mais para frente, revolucionária. Isso eu tenho, digamos assim, nós temos fé nisso daí, né? A gente acredita que a coisa pode se desenvolver nesse caminho. Inclusive, passa por isso daí, né, mostrar os erros que a esquerda comete, porque senão nós vamos também jogar todo mundo nas ilusões aí, nas mesmas ilusões que eu apontei aqui que a esquerda tem. Mas eu vejo a coisa assim, de um ponto de vista geral, as organizações de esquerda têm uma política muito ruim, eu acho que elas não têm condições de dar conta do problema, mas, né, o povo mobilizado, né, a polarização política pode mudar essa situação e o povo pode tomar iniciativa. Por exemplo, no Chile, vamos dar o exemplo do Chile. Uma mobilização quase revolucionária, né? Quer dizer, o povo queria derrubar o Pinheira, né? A esquerda não deu conta do problema. A esquerda canalizou o negócio para a situação institucional. Bom, é ruim porque canalizou, desmobilizou? É ruim, mas o fato é que tem uma mobilização e, com o passar do tempo, o povo pode superar essas ilusões. Né? Pode acontecer, né? Vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Então, eu vejo a coisa nessas duas maneiras aí. Ô Henrique, qual que é a política que o PCO tem para a questão das opressões, né? Você citou aqui o identitarismo, você citou, né, uma polêmica que existe, né, do PCO e da esquerda com o PCO em relação à questão do direito da liberdade de expressão, né, que a esquerda é do povo, né? Eu particularmente, né, eu sou meio, né, eu falo coisa para vocês, sou meio divergente em relação ao PCO nesse ponto, né? É, eu te pergunto, né, qual que é a política que o PCO tem para a questão das opressões, né? A questão dos negros, das mulheres, dos LGBTs? Ó, em relação aos negros e às mulheres, nós temos uma política, um programa definido sobre o problema, né? Nós, inclusive, temos coletivos né, de negros, coletivos de mulheres que tratam sobre essa questão, que elabora sobre esse problema, né? Só que, assim, nós temos uma divergência em relação à maneira como a maior parte da esquerda trata o problema. Né? Eu acho que o identitarismo colocou o problema da mulher, do negro e dos LGBT como se fosse simplesmente uma questão, digamos assim, cultural. Né? É um problema de como você vai, de que linguagem você vai usar,
né? É um problema assim de costumes, quase simplesmente de costumes. Para a gente não é isso, né? Para a gente é um problema de opressão real, de exploração, né? O negro ele é oprimido porque ele é parte, né? No, sei lá, 90% da classe operária brasileira, estou chutando aqui um número, mas 90% da classe operária brasileira é negra, né? A mulher, metade da população do mundo é de mulheres. Então, ou seja, uma enorme quantidade da classe operária são as mulheres. Metade da classe operária, sei lá. Quer dizer, um problema bem concreto, material. Né? Não um problema de costumes, do que a pessoa vai falar ou deixar de falar. Né? Grosso modo, nosso programa é esse. Nós defendemos direitos, né, dos negros, os direitos das mulheres. Então, no caso das mulheres, você vai defender, por exemplo, que a mulher tenha o direito de deixar o filho na creche, vai defender o direito ao aborto, né? Direitos concretos. Mesma coisa para os negros e tal. Você vai defender, por exemplo, que a polícia não vá na favela e mate a população, porque a maior parte da população que é morta pela polícia é a população negra, né? No caso dos LGBT, nós não temos nenhuma organização específica, né? Nós temos uma visão diferente da esquerda, né? Nós achamos simplesmente que nós devemos defender incondicionalmente todos os direitos da população LGBT, né? Direito ao casamento, sei lá. Agora, aí já é um problema assim só de concepção do negócio. A gente acha o seguinte: a população LGBT, você tem que defender os direitos deles, lógico, mas nós não temos nenhuma organização específica, porque não é parte digamos assim, de um setor majoritário da população, como é o caso dos negros e das mulheres, uma coisa específica. Mas não defendemos também, nós temos todo um programa em relação aos LGBT, né? Mas é isso, a nossa... E também no caso dos LGBT, é bom que se diga, também é um programa material, concreto. Os LGBT, por exemplo, tem uma das reivindicações bom, casamento entre pessoas do mesmo sexo é um direito e eles têm que ter isso aí assegurado. E outros, né? Agora, entrar na ideia de que você tem que defender, por exemplo, a censura, porque uma pessoa falou alguma coisa dos LGBT, ou dos negros, ou das mulheres, você dá poder para o Estado censurar um contrassenso, porque esse Estado, né, fascista, controlado pelo judiciário totalmente direitista, que a polícia, né, que é o braço armado desse Estado, vai lá e mata o povo na favela e tudo mais. Você acha que esse Estado, você tem que dar poder para ele censurar alguém e que ele vai defender mesmo, né, tá tão interessado assim em defender os interesses dessas populações oprimidas, é absurdo total. A gente acha que, bom, tudo bem, se eventualmente você precisa tomar uma ação que seja independente, como tudo. Por isso nós temos um coletivo de negros. O coletivo de negros tem que ir lá, tem que se organizar, junto com o partido, com a classe operária, com os trabalhadores, e levantar suas reivindicações. As mulheres a mesma coisa, né? Não ir lá e pedir para o Estado, né, reprimir alguém, etc. Isso é absurdo, porque essa repressão vai se voltar contra, né? Contra esses mesmos movimentos. A nossa divergência em relação à política identitária é essa, né? Não sei se eu respondi. Não, minha divergência em si, eu concordo com eu sou crítico também, só para esclarecer, eu sou crítico à questão da política identitária, mas a minha divergência é em relação é mais ou menos parecido com a questão da vacinação obrigatória, que eu acho que, né, tem um debate antes, né, que precisa ser feito, né, na minha concepção, de que é combater as opressões, né, do que reivindicar o direito da pessoa de ser opressora. É mais ou menos né, a discussão que eu faço com isso. Você tem que combater as opressões Entendi. do que reivindicar o direito da pessoa ser opressora, porque, né, o Estado pode reprimir, até porque o Estado, na minha opinião, né, faz isso de uma maneira, né, digamos assim, não tem interesse de combater a questão das opressões, né? Enfim, né? Mas como entrevistado aqui é você,
Não, mas eu acho que você. Não, mas eu acho só para esclarecer, eu acho que na medida em que nós temos um programa que defende os direitos dessa população oprimida, você está fazendo esse debate, né? O que a gente. Aí, talvez a diferença é essa. Nós achamos assim que não dá para a gente ter dar uma brecha para o Estado reprimir. Então, a gente se coloca abertamente contra problema da censura, etc. e tal. Então, defendemos o direito de quem não concorda com a gente de falar o que ele quiser, porque nós queremos falar o que a gente quer também, sabe? Mas agora, na medida em que nós temos um programa, uma imprensa, né, desses setores e tudo, nós estamos trabalhando para resolver o problema da opressão também, né? Claro. Então, beleza, maravilha, Henrique. E aí, em relação à questão das demissões, né? Qual que é uma bandeira a se levantar? Porque, né, você tem a questão da pandemia, mas você tem a questão das demissões, dos empregos, que está perturbando muito, né, a classe trabalhadora, né? Os cachorros dos vizinhos começaram a latir, não repara não. Ou você tem o problema da questão das demissões também, né? Qual é a bandeira que o PCO levanta nesse ponto? Bom, ali a coisa é simples para a gente. Nós defendemos, bom, fábrica que demitiu. Bom, vamos começar do geral, né? A gente acha que tem que ter a diminuição da jornada de trabalho, sem diminuição de salário. Para a gente tem que ser 35 horas semanais, para que os trabalhadores trabalhem menos e mais pessoas possam trabalhar, né? Se uma fábrica demitir, nós devemos chamar os trabalhadores a fazer greve, ocupar aquela fábrica, né? E exigir. Por quê isso daí? Porque a ocupação, ela unifica os trabalhadores demitidos e os trabalhadores que continuaram trabalhando, que continuaram empregados, né? Então, essa é uma medida importantíssima. Com a ocupação, se o patrão não retroceder na demissão, tem que exigir a estatização daquela empresa, né? Porque qual que é o motivo se o patrão não tem condições de gerir, bom, que o Estado, né, garanta aqueles empregos, né? E também nós devemos, como, digamos assim, medida prática, né, defender o controle dessa fábrica pelos trabalhadores, né? Também é uma medida importante contra as demissões. Eu vejo que como você falou, eu acho que a questão das demissões é um dos pontos mais importantes da situação política atual, né? Porque, de fato, o desemprego no Brasil está, se não me engano, está em 15 milhões já. Se eu não estou enganado aqui nos números. E como que Então, a você... gente tem... Desculpa, pode terminar. Não, pode falar, gente. Só ia concluir. Basicamente, são essas palavras de ordem que a gente levanta. E como que você vê a questão das centrais sindicais? Elas estão respondendo essa questão das demissões ou elas estão deixando a desejar? Não, eu acho que não estão respondendo devidamente, não. Primeiro vamos esclarecer, né? Centrais sindicais, na verdade, não existe, né? Para a gente, a única central sindical de verdade é a CUT, né? As outras ou elas não têm bom, nenhuma delas tem uma representação real, né? Aí nós temos aí, por exemplo, a Força Sindical, que na verdade é uma central patronal, né? Uma máfia que toma conta aí de alguns sindicatos para impedir a mobilização dos trabalhadores. Então, acho que a gente, por parte dessas ditas centrais, nem devemos esperar grande coisa, porque, né, uma central como a Força Sindical, por exemplo, é uma central patronal, e eles não vão fazer nada mesmo. Agora, a CUT, que é a verdadeira e única central que existe, ela ainda está deixando a desejar, né? Eu acho que nós devemos ter uma política para procurar impulsionar, né, uma mobilização, uma política correta em relação à CUT. Nós não devemos ficar esperando, né? Eu acho que, por exemplo, o PCO, com todas as dificuldades, né, partido pequeno e tudo, nós procuramos a gente ir nos setores de trabalho, panfletar, mobilizar e tudo mais, né? Não ficar esperando.
mas, ao mesmo tempo, nós devemos procurar empurrar, né, os companheiros aí da CUT para fazer uma atuação mais efetiva. Eu acho que ainda deixa muito a desejar, eles ainda acreditam demais, por exemplo, que você pode ir lá e fazer um acordo com o patrão, né, para diminuir o salário, aquela coisa toda e tal, como se isso daí fosse resolver o problema das demissões, como não vai. Vai ser a situação do trabalhador só vai piorando, né? Você faz um acordo hoje para diminuir o salário, mês que vem ele está ameaçando demitir todo mundo de novo. E aí, você vai rebaixar ainda mais o salário? Né? Então eu vejo assim, ainda tem muita paralisia, né, por parte dos sindicatos, mas a gente precisa fazer o trabalho para ver se a gente, dentro das nossas possibilidades, a gente não empurra. Tem o dia 18, né, dia 18 de agosto, vai ser um dia importante, né, porque além de ser um ato, o quinto ato fora Bolsonaro, vai ser também um ato de uma mobilização dos servidores, né, que a CUT está chamando. Então, são medidas como essa que eu acho que vão auxiliando na mobilização. Sim. E por que não com lutas? Com lutas, cara, ele é uma central, é uma organização sindical que, até onde eu sei, não reúne nem 100 sindicatos. A maior parte deles são sindicatos e organizações que não são propriamente operários, né? Sindicatos operários, né? Uma central sindical, ela pressupõe que você tem quer dizer, o nome já diz, né? Uma central sindical, é uma organização geral, né, que unifica os sindicatos nacionalmente. Não existe uma central sindical que tem 100 sindicatos, né? É absurdo. Tudo bem, né? O pessoal do PSTU, que faz parte da Conlutas e de outros grupos menores, tem todo o direito lá de levantar a bandeirinha deles da Conlutas. Agora, chamar de central sindical eu acho muito esquisito, entendeu? Por que não? Por exemplo, uma coisa esquisita, né? O pessoal era a favor de... Eu acompanhei toda essa discussão, né? Eu, antes de ser do PCO, nunca fui de outro partido, mas eu acompanhei de perto essa questão do rompimento que o PSTU fez com a CUT e da criação da Conlutas, né? Olhando hoje, anos depois, quantos anos? Sei lá, nem sei, isso foi em 2004, né? Muitos anos depois, eu vejo o seguinte: se o PSTU tinha tantas críticas assim a CUT, digamos assim, a direção da CUT, bom, organiza uma oposição, né? Faz uma organização de oposição dentro da CUT para combater a política que eles não concordam do PT na época, né? Que eles chamavam o PT, a CUT de governista e tal. Por que romper? Por que dividir, né, os sindicatos? Por que dividir a central sindical? Uma coisa que eu acho que não faz sentido. E também, né, sendo um pouco dogmático, né, para grupos que se dizem trotskistas, leninistas, como é o caso do PSTU, é muito esquisito você dividir os sindicatos, né, dividir as organizações sindicais. Porque isso aí é o elementar, né, que o Lenin e o Trotsky explicaram, de que é uma coisa que você não deve fazer. Então, também acho estranho isso daí, né? Isso já entra numa questão mais teórica. Agora, uma questão mais prática é isso. A Conlutas é um grupo que não tem nem 100 organizações, e uma boa parte dessas organizações são organizações que não são propriamente sindicais, né? Porque é CSP Conlutas, Central Sindical Popular, né? Eles fizeram isso, inclusive, para colocar mais organizações, né, além das organizações sindicais. O único sindicato realmente importante que eles têm é o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, né? Que eu não me lembro, assim. Então é isso, acho que, por isso que eu falo, a única central sindical de verdade é a CUT mesmo. Entendi. Agora, para fechar o nosso papo, Henrique, né, tá bom, né, estou gostando bastante, né, mas a gente precisa encerrar. É, eu, assim, às vezes, né, principalmente no começo da pandemia e também agora, eu tive uma sensação de que, né, que o capitalismo chegou no seu limite, que não dá mais para aguentar, né, viver dessa maneira que nós estamos vivendo, né? Tanto é que, né, a gente está aqui trancado de casa, se a gente for sair para trabalhar, a gente é exposto ao vírus, se a gente for sair
né, para encontrar os amigos, a gente pode se contaminar, levar o vírus para nossa família. Então, a gente se viu a essa situação, né, por conta da pandemia. Aí eu fiquei me questionando, né, esse sistema, né, como um todo, mostrou, né, ser ineficaz, mostrou que não dá mais para a gente continuar, né, com o modo de produção que a gente existe hoje. Se não dá mais para continuar, não dá, né? não, não tem condições. Nós precisamos acabar com o capitalismo o mais rápido possível. O que você falou é verdade. Eu acho que a pandemia é um sinal de que nós estamos no fim do capitalismo. E nós estamos mesmo, né? Logicamente que esse fim do capitalismo, ele demora, ele vai exigir muita, como a gente diz? Bom, revoluções, muito sofrimento ainda para o povo, infelizmente. Mas está no final e eu acho que sim, nós temos que acabar com o capitalismo. Não dá, né? A gente falou várias vezes aqui, né, do problema do reformismo, da adaptação da esquerda ao regime político, da política de conciliação de classes e tal, né? Eu acho que nesse momento aqui, mais do que qualquer outro, né, nós deveríamos estar com uma política revolucionária, que é a única política possível para uma situação como a que a gente está agora, né? Não tem... Como é que você vai ser reformista, né? Como é que você vai resolver o problema das demissões, como você falou, sendo reformista? Porque para você resolver os problemas das demissões, você precisa ocupar a fábrica, você precisa exigir a estatização, você precisa chamar os trabalhadores a controlar a produção. Isso aí já digamos assim, não é o socialismo, mas também está muito longe de um reformismo, né? Assim, como o tradicional reformismo. Então, quer dizer, você precisa de uma política revolucionária que coloque em xeque o regime político, que está podre, né? Sim. Então, acho que é isso, Henrique, né? Estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Eu gostei bastante, né, do nosso papo, né? Acho que contribuiu bastante nas discussões, né? Fico, né, para Também, o obrigado. ouvinte, né? Fico feliz por, né, ter conseguido fazer esse quadro, né, dentro do canal para entrevistar os diferentes partidos de esquerda, né? Independente, né, se eu ou até mesmo meu amigo André Bom Tempo tem alguma simpatia com um determinado partido, mas eu acho que mais importante, né, da simpatia do partido é a gente abrir esse debate dentro da esquerda para fazer com que a esquerda avance nas suas concepções políticas e também fazer, né, com que você, ouvinte, tenha acesso às diferentes posições da esquerda e que possa fazer a experiência, né, com as políticas das organizações, assim como outros debates que o canal vem fazendo com professores, né, de universidades, líderes sindicais e líderes de movimentos sociais. Então, acho que é isso, Henrique. Muito obrigado e passo aí o bastão para você fazer as considerações finais. Bom, queria agradecer, Guilherme, você e também os companheiros do Mesa de Debates, dizer que a gente está à disposição aí para outros debates sobre diversos temas, né? Convidar também o pessoal, se tiver interesse de conhecer o PCO, conhecer nossa imprensa, tudo, só procurar a gente no nosso site, causaoperária.org.br, nós temos um canal também, que é a Causa Operária TV. Bom, e agradecer, dizer que a gente está à disposição aí para outros debates, e é isso. Boa noite, a gente se vê aí. Então, beleza, maravilha. Agradecendo ao Henrique, né? Mais uma vez agradecendo a você que estiver assistindo esse vídeo. Peço para que se inscreva no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Curta esse vídeo, essa entrevista com o Henrique, para poder alcançar um número maior de pessoas. Comentem, concorda, discorda, acha diferente, né? Vamos fazer esse debate, né? Que é importante que o debate não se encerra no final da entrevista, né?
compartilhe nas redes sociais, curta a nossa página do Facebook e siga a gente no Instagram. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Fiquem atentos à nossa programação e até a próxima. Fui!